E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse durante a entrevista à revista Oeste que a ideia de parcelar o pagamento dos precatórios veio do Supremo Tribunal Federal. Guedes alegou que os próprios ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux sugeriram parcelar os grandes precatórios e pagar os pequenos imediatamente. Segundo o chefe da pasta da Economia, o governo recebeu pressão do Judiciário e do Legislativo para resolver a questão. Para o ministro, a PEC dos precatórios vai tornar o orçamento executável e os gastos futuros mais previsíveis, além de viabilizar o pagamento de R$ 400 do Auxílio Brasil. Zé. Olha, vou falar o bastidor aí do que aconteceu. Foi isso mesmo, o ministro tem razão. Quando veio esse meteoro, né, em direção à economia do país, para se ter uma ideia, o orçamento é muito grande, 4 trilhões e 300 bilhões de reais, mas a parte em que se pode fazer a descrição, ou seja, movimentar, é 164 bilhões de reais. É muito pouco. Talvez nem chegue a isso. Alguns falam em 134, que é onde o governo pode movimentar. Então, desses aí, tirar 94 bilhões de reais para pagar precatórios, inviabilizava. Todo ano se paga precatório, mas é lá nas casas ali de 20 bilhões, e eu acho muito. Mas veio 95 bilhões de reais. Então, o Paulo Guedes foi exatamente no Supremo Tribunal Federal. Se trata de dívida judicial vencida, transitada em julgado. E mostrou, falou, olha, a situação é essa, nós não conseguiremos pagar. Precatório é uma situação tão séria, e não é só federal, existem estados e municípios sufocados, enforcados por precatórios. E se não houver o pagamento, o juiz, o tribunal, pode decretar intervenção no Estado, no município ou na União. Intervenção. Intervém na economia, pega o dinheiro e paga, para se ter uma ideia da complexidade que é. E o presidente do Supremo, eu me lembro, estava lá, falou o seguinte, olha, nós não podemos assumir isso aí. Precisa de uma ação do Congresso Nacional. E indicou isso aí que aconteceu no Congresso Nacional. Não é parcelamento, é uma limitação. A gente precisa saber o porquê desses precatórios tão altos. Não estamos falando de aposentadorias de velhinhos e de professoras, não. Estamos falando em precatórios que ultrapassam a 16 bilhões de reais. Um dos precatórios vem de Pernambuco, o estado de Pernambuco, que tem que receber quase 6 bilhões de reais da União. Quer dizer, é preciso sim saber qual é a origem e por que se chegou a esse montante aí de precatório de dívida vencida. Augusto. Eu quero saber por que o Supremo está se metendo nisso aí. O que ele tem com isso? Por que ministros do Supremo agora dão soluções para a área econômica? Eles vivem se queixando de que é verdade, né, em certa medida, de que políticos como o nosso castrato da CPI, o Randolfo Rodrigues, ficam contribuindo para que se acentue a judicialização da política, porque tudo eles levam para lá. Agora, quando não levam, eles vão atrás. O que eles entendem de economia? Tá, fico sugerindo, eu posso pedir para uma tia minha dar uma sugestão desse tipo, ela é boa em matemática, sabe? Então, cada vez que os políticos aceitam essas intromissões do Supremo, eles estão ampliando deliberadamente o espaço em que se dá uma intromissão indevida, ilegal e inconstitucional. Fiuza. O que se passou foi que, de repente, não mais do que de repente, apareceu na mesa do ministro da Economia uma conta de quase 100 bilhões de reais, retroativa a meio século, mais de meio século de dívidas. Mas que coincidência, né? Foi realmente um acidente natural. Isso aconteceu, que o Supremo Tribunal Federal mandou essa conta, esse papagaio impagável, para o colo do ministro Paulo Guedes, porque o STF não faz política contra o governo, dia sim e outro também. O que se passou, então, foi que o ministro Paulo Guedes, dentro da sua defesa como servidor público, né, que é o que ele está fazendo, não adianta o STF ficar aí, o Barroso, o Moraes, o Gilmar, né, o Fachin, eles ficam fazendo palestras aí para o mundo inteiro, dizendo que é um governo ditatorial, que não conversa com ninguém. Pois é,
Então, estamos aí diante da realidade. A realidade é que, a partir de uma armadilha desse tipo, foi lá o ministro da Economia conversar com o Supremo Tribunal Federal. Não foi fazer bravata na rede social, não foi fazer escândalo em praça pública, não foi ameaçar ninguém, não foi para o Congresso tentar fazer chantagem, não foi nada disso. Ele foi lá, a outra instituição, conversar como os poderes devem fazer e dizer, olha, isso aqui é inviável. E aí o STF, docemente constrangido, se omitiu, como sempre, e o ministro, bom, então eu vou levar ao Congresso. E aí se criou, né, este outro espaço de sucção de energia e tempo da administração do Brasil para resolver essa pegadinha que o STF colocou na mesa do ministro da Economia. O Congresso, nesta matéria, agiu muito bem, a gente faz aqui as críticas, mas tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado tiveram uma postura responsável, republicana, isso está em vias de solução. E o ministro Paulo Guedes, que não é um incendiário, né, como o STF, esses palestrantes do STF dizem todos os dias, está dizendo que foi uma solução pactuada e que, inclusive, a partir do momento em que ele disse que era impagável, o STF falou no parcelamento. Então, os poderes se entenderam, nesse caso, mostrando que essa conversa de ditadura, de atropelo, de imposição, ela tem vindo atualmente de várias direções, menos do Palácio do Planalto e dos seus integrantes. Ana. Vitor, eu fico com o Augusto. O que o STF tem a ver com isso, né? É insuportável como nós temos que comentar sempre a interferência do STF, as opiniões, os zooms, as canetadas fora das prerrogativas institucionais e constitucionais, né? O Augusto citou aí a prisão do Roberto Jefferson, né? Uma prisão de ofício de um cidadão que não tem foro privilegiado. Tem o caso do Daniel da Silveira, que o STF decretou a prisão de um parlamentar, passando em cima da prerrogativa institucional e constitucional da Câmara de julgar ali os seus pares, se ele tinha falado de mais ou de menos, ou se ele ou se ele entrou em qualquer caso de suspensão ali da Câmara, né? Teve o caso do ministro Alexandre de Moraes detendo aí durante 4 horas um cidadão norte-americano no aeroporto de Brasília, o senhor Jason Miller, presidente da Getter, aí fazendo questionamentos, interrogatório com agentes da Polícia Federal que não sequer falavam inglês e pedindo que um cidadão norte-americano assinasse um documento dentro de um inquérito para que ele fosse liberado. Então, essa ideia de parcelar precatórios, né, do STF, eu poderia até concordar com o Fiuza, as instituições estão conversando, mas é que os americanos falam aqui, mind your own business, vai cuidar da sua vida, da sua prerrogativa, porque isso abre exatamente, Vitor, na minha avaliação, o perigo de tudo ter que pedir a bênção, a opinião, a canetada do STF, e isso o brasileiro já não aguenta mais. É preciso dar um basta no STF e deixar esses ministros e as opiniões desses ministros apenas o que se refere às suas questões institucionais e nada mais.